Você é apenas o substituto até que meu ex coloque a vida em ordem, ela admitiu. Então eu a deixei, de forma permanente. Agora ele está de volta na prisão, e ela implora por um segundo lugar na minha lista de espera. Por 3 anos, eu construí minha vida em torno de Hannah. Eu não era apenas o namorado dela, eu era o alicerce. Quando o carro dela quebrou, fui eu quem coassinou o empréstimo para o novo. Quando o pai dela adoeceu, fui eu quem a levava ao hospital todo fim de semana, quem a segurava enquanto ela chorava, quem garantia que ela comesse. Quando ela estourou o limite dos cartões de crédito, eu a ajudei a consolidar as dívidas e montar um orçamento. Eu era o chão firme depois do terremoto da vida dela. Achei que isso me fazia um bom parceiro. Eu não sabia que estava sendo apenas um bom substituto. As rachaduras começaram pequenas, quase imperceptíveis. Um álbum de fotos trancado no celular dela, que ela chamou de "o passado". O jeito como, às vezes, ela ficava com um olhar distante, um sorriso triste, quase saudoso, que nunca parecia ser para mim. Eu perguntava sobre isso, e ela só balançava a cabeça e dizia, apenas memórias, Alex. Não se preocupe com isso. E eu não me preocupei, porque confiava nela. Fui um idiota. A virada real aconteceu há 2 semanas. Eu estava preparando o jantar, o prato preferido dela, frango à parmegiana. Quando ela entrou, o rosto pálido, olhando fixamente para o celular. Jake saiu, disse, com a voz oca. Parei de mexer o molho. Jake, o nome era um fantasma em nosso relacionamento. O ex-namorado de antes de mim. Aquele do sorriso encantador e da ficha criminal. O mesmo que a convenceu a investir as economias dela em um esquema que o levou à prisão por fraude e a deixou sem nada. Eu ajudei a juntar os cacos. Saiu, tipo em liberdade condicional, perguntei, mantendo a voz neutra. Cumpriu a pena? Bom comportamento? Ela finalmente me olhou, e sua expressão era indecifrável. Ele me mandou mensagem. Um nó frio apertou meu estômago. Amor, talvez essa seja uma porta que você não precise reabrir, pelo seu próprio bem. Ela se encolheu como se eu tivesse lhe dado um tapa. Você não entende o que a gente tinha. Era complicado. Roubar suas economias me parece bem direto, falei, antes mesmo de conseguir me segurar. Os olhos dela brilharam com um fogo defensivo que eu não via há anos. Você não o conhece. Não sabe o que ele estava enfrentando. Ele estava perdido, e eu falei com ele. Eu falei com ele. As palavras ficaram suspensas entre nós, sufocantes. Por 3 anos eu achei que estava ajudando. Agora percebia que, na cabeça dela, ela só estava ganhando tempo, esperando a chance de consertar as coisas com ele. Os dias seguintes foram tensos. Ela não largava o celular, os polegares voando sobre a tela, um pequeno e secreto sorriso brincando em seus lábios. O sorriso que antes eu achava que era para mim. Ela estava distante nas nossas noites de filme, distraída quando eu falava do meu dia. O alicerce que eu havia construído com tanto cuidado estava virando areia sob meus pés. Tudo explodiu em uma terça-feira chuvosa. Ela tinha saído com as amigas, mas voltou cheirando a uísque barato e a um bar que eu sabia que as amigas dela detestavam. Ela era volátil, uma tempestade procurando onde cair. Eu estava limpando a cozinha, tentando dar espaço. Você é sempre tão certinho, ela balbuciou, apoiando-se no batente da porta. Tudo no seu lugar, tão previsível. Larguei a esponja. Desculpa por limpar nossa casa, Hannah. Tá vendo, ela fez um gesto com a mão, desdenhosa. Esse seu jeito de bom moço passivo-agressivo. Só uma vez, queria te ver com raiva, de verdade. Respirei fundo, tentando manter o controle. Não vou ficar bravo porque você está bêbada. Vamos te levar pra cama. Não quero ir pra cama, ela gritou, a voz quebrando. Cambaleou até a sala e desabou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. A atuação da bêbada raivosa sumiu, substituída por uma miséria crua e desesperada. Fui atrás, dividido entre a preocupação e uma sensação crescente de pavor. Sentei-me na beira da mesinha de centro, de frente para ela. Só fala comigo, Ann. Seja o que for, a gente resolve. Sempre resolve. Ela levantou o rosto, o rímel borrado formando sombras escuras sob os olhos. Riu, um som amargo, vazio. Esse é o problema. Você é sempre tão estável. Tão, ali. É sufocante. A palavra me acertou como um soco, sufocante. Todo o meu apoio, toda a minha lealdade, eram apenas peso para ela. Desculpa por ser confiável, eu disse, a confusão e a dor rompendo minha calma. Não, você não entende, ela disse, balançando a cabeça como se eu fosse uma criança lenta. Com você é fácil, é seguro. É como viver num quarto perfeitamente mobiliado, com a temperatura ideal. Mas com Jake, ela olhou para longe, aquele mesmo sorriso saudoso do celular. Com Jake era real.
Era fogo. Era bagunçado, doloroso e glorioso. Ele viu um lado meu que você nunca vai nem saber que existe. A sala parecia girar. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos. Jake, o cara que esvaziou sua conta e foi preso? Isso é o seu real. O olhar dela voltou para mim, e pela primeira vez, todas as máscaras caíram. A bebedeira, a instabilidade, tudo se cristalizou em uma clareza fria e assustadora. Eu sempre amei ele, disse, com a voz baixa e firme. Cada palavra era uma facada precisa, calculada. Eu só estava esperando ele colocar a vida em ordem. Ela fez uma pausa, deixando a crueldade pairar no ar, garantindo que eu sentisse o peso total daquilo. Você foi só um substituto, Alex. Um lugar seguro para aterrissar até ele sair. Substituto. A palavra ecoou na sala silenciosa, destruindo 3 anos em um instante. Cada riso, cada manhã tranquila, cada sacrifício, tudo se desfez em nada. Eu não era o parceiro dela. Eu era o aquecedor de assento, o ocupante temporário, o equivalente humano de um sofá-cama. Eu não disse uma palavra. Não consegui. Não havia mais nada a dizer. Toda a história do nosso relacionamento acabará de ser reescrita, e eu tinha virado uma nota de rodapé. Levantei da mesinha. O movimento pareceu lento, deliberado, como se eu estivesse me movendo embaixo d'água. Olhei para ela, para a mulher que achei conhecer, e não senti nada. Nenhuma raiva. Nenhuma tristeza. Apenas um silêncio frio, vasto e vazio. Virei-me e caminhei até o quarto. Nosso quarto. Aquele pensamento agora era uma piada. Onde você vai? Ela gritou atrás de mim, a voz carregada de uma súbita e aguda ansiedade. Ela esperava uma briga. Esperava lágrimas. Esperava que eu implorasse. Meu silêncio era a única coisa para a qual ela não estava preparada. Não respondi. Fui até o armário e peguei minha velha bolsa de viagem da prateleira de cima. Movia-me com uma calma metódica que eu nem reconhecia em mim. Separei roupas para uma semana, meus itens de higiene, meu passaporte e a pequena caixa trancada onde guardava meus documentos importantes. Deixei para trás tudo que ela já tinha me dado. Deixei para trás a vida que eu tinha construído para nós. Quando voltei para a sala, com a mala na mão, ela estava de pé, torcendo as mãos. A confiança fria tinha desaparecido, substituída por um pânico confuso. Para onde você vai? Precisamos conversar sobre isso, ela exigiu, a voz aguda e trêmula. Parei na porta da frente e finalmente olhei para ela. Minha expressão era neutra, uma porta fechada. Não, não precisamos, eu disse, a voz calma, mas absoluta. Você já disse tudo. Foi perfeitamente clara. Então é isso? Você vai simplesmente embora? Depois de 3 anos, a indignação na voz dela era de tirar o fôlego. Ela tinha acabado de destruir todo o meu mundo, e ainda assim parecia surpresa por eu não ficar para assistir aos destroços. Você me disse que eu era só um substituto, falei, com a mão na maçaneta. Considere meu prazo encerrado. Abri a porta, e o ar frio da noite entrou. Olhei uma última vez para ela, parada entre as ruínas da vida que eu havia construído para nós. Boa sorte com o fogo, Hannah, eu disse. Espero que você não se queime. Fechei a porta atrás de mim. O clique da fechadura deslizando no lugar foi o som mais silencioso e definitivo que já ouvi. O entorpecimento permaneceu durante toda a viagem até o hotel barato perto do aeroporto. Era uma sensação estranha e oca, como se alguém tivesse feito uma lobotomia emocional em mim. Não liguei o rádio. Apenas dirigi em silêncio, o único som era o zumbido dos pneus no asfalto molhado e o movimento ritmado dos limpadores. Substituto. Aquela palavra tinha me limpado por completo. Não havia espaço para raiva nem para tristeza, porque a própria identidade que sentiria essas coisas tinha sido anulada. O quarto do hotel era bege e estéril. Cheirava antisséptico e ar velho. Coloquei a bolsa de viagem no suporte, o mesmo movimento deliberado de quando a arrumei. Sentei-me na beira da cama, as mãos nos joelhos, e apenas respirei. Esperei a dor chegar. Esperei o peso esmagador de 3 anos perdidos, as imagens do rosto dela, a lembrança da risada. Mas nada veio. Apenas silêncio. O celular vibrou no meu bolso. Depois de novo. E de novo. Uma enxurrada de notificações. Tirei-o do bolso. O nome dela iluminava a tela repetidas vezes. Hannah, Alex, por favor. Hannah, você não pode simplesmente ir embora assim. Hannah, precisamos conversar como adultos. Hannah, você é mesmo tão mesquinho? Hannah, responde. Observei a tela se acendendo, cada mensagem como uma pequena onda na superfície da minha calma. Não eram pedidos de desculpa. Eram exigências. Exigências pela minha atenção, pela minha emoção, pela minha energia.
Exigências para que eu participasse do drama que ela mesma havia criado. Deslizei o dedo nas notificações, apagando-as. Depois fui nas configurações, encontrei o número dela e toquei em bloquear. O gesto foi clínico. Definitivo. E me fez sentir melhor do que qualquer mensagem raivosa que eu pudesse ter mandado. Na manhã seguinte, acordei às 6, como sempre. O silêncio do quarto era diferente. Não estava vazio. Estava em paz. Saí para correr. Respondi e-mails de trabalho. Abri um site de imóveis e comecei a procurar apartamentos. Minha vida tinha se tornado uma sequência simples e linear de tarefas. O caos de Hannah era um Paris distante do qual eu havia migrado permanentemente. Uma semana depois, me encontrei com uma advogada, uma mulher prática e eficiente chamada Sra. Davis. Expliquei a situação de forma simples, sem emoção. Moramos juntos por 3 anos. Temos um contrato de aluguel conjunto, um empréstimo de carro em que sou o fiador e algumas contas compartilhadas. Quero encerrar todos os vínculos financeiros e legais de forma limpa e rápida. A Sra. Davis assentiu, digitando anotações. E o motivo da separação? Olhei pela janela do escritório dela, no alto de um prédio. A cidade parecia limpa e organizada dali de cima. Ela me informou que todo o nosso relacionamento era um arranjo temporário até o ex dela estar disponível novamente. A advogada parou de digitar e me olhou por cima dos óculos. Entendo. Ela não ofereceu simpatia. Apenas fez um aceno curto e firme. Isso simplifica as coisas emocionalmente, ainda que não legalmente. Vamos enviar um aviso formal de intenção de desocupar o imóvel e daremos entrada na papelada para removê-lo do empréstimo. Ela terá que refinanciar sozinha. Ótimo, eu disse. Foi a primeira vez que senti algo parecido com satisfação. Eu não estava tentando puni-la. Apenas me removendo, de forma sistemática, como rede de segurança dela. Fui até o apartamento numa tarde de terça, sabendo que ela estaria no trabalho. Combinei com o zelador para me deixar entrar. Entrar lá foi como pisar num palco depois do fim da peça. Parecia o mesmo lugar, mas estava completamente morto. Não demorei. Fui direto pro que restava das minhas coisas, meus livros, o computador, o conjunto de facas boas que meu avô me deixará. Coloquei tudo em caixas de papelão que levei comigo. Parei diante de uma foto emoldurada na estante. Era de uma trilha que fizemos juntos, sorrindo, o vento no rosto. Olhei para o meu próprio rosto, para a felicidade genuína e desarmada nos meus olhos. Não senti nada por aquele homem além de uma distante pena. Ele não sabia que vivia de tempo emprestado. Deixei a foto na estante. Ela pertencia ao substituto. Enquanto carregava a última caixa para fora, o celular tocou. Era o Mark, um dos nossos amigos em comum. Quase não atendi, mas Mark era um cara decente. Alex, cara, ele começou, a voz tensa. Hannah tá um desastre. Disse que você simplesmente sumiu. O que aconteceu? Coloquei a caixa no corredor e fechei a porta do apartamento, pela última vez. Ela me disse, palavra por palavra, que eu era apenas um substituto até o ex-presidiário dela sair da cadeia, Mark. Disse que todo o nosso relacionamento foi uma mentira. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Ah, Mark finalmente murmurou. Merda. Ela me contou que vocês brigaram, mas não, uau. Uau, eu disse, com a voz fria. Então, não estou sumindo. Estou saindo de uma situação construída sobre uma base falsa. Agradeço se não der meu novo número para ela. Claro, cara. Claro. Jesus. Substituto? Sinto muito, Alex. Não sinta, eu disse, e era verdade. Foi a coisa mais esclarecedora que ela já me disse. Desliguei e peguei a caixa novamente. Aquele capítulo estava encerrado. Os 2 meses seguintes foram uma lição de reconstrução silenciosa. Encontrei um pequeno apartamento iluminado, do outro lado da cidade. Tinha janelas grandes e nenhuma lembrança. Comprei móveis aos poucos, escolhendo apenas o que eu realmente gostava. Comecei a frequentar a academia, não como distração, mas como propósito. A transformação física foi lenta, mas a mental aconteceu rápido. A névoa do drama de Hannah se dissipou, e eu pude ver minha vida com uma clareza surpreendente. Eu estava mais feliz, genuinamente, inegavelmente mais feliz, naquele apartamento limpo e silencioso do que tinha estado em anos. As notícias sobre o desmoronamento de Hannah chegavam até mim em fragmentos, como pedaços de um naufrágio boiando até a minha costa tranquila e distante. Tudo começou com uma mensagem de um número desconhecido, 1 mês depois. Desconhecido. Oi Alex, aqui é a Stacy. Olha, eu sei que a Hannah errou feio, mas o Jake é um completo fracasso. Ele se mudou pra lá tipo uma semana depois que você saiu, e nem tá tentando procurar emprego. Ela tá miserável.
Apaguei a mensagem e bloqueei o número. Então veio uma ligação breve e constrangedora do Mike, outro amigo do antigo grupo. Cara, só pra você saber, as coisas não estão nada bem por lá. O Jake é uma peça rara, super possessivo. Eles tiveram uma briga feia no estacionamento do Grove no fim de semana passado. Quase chamaram a polícia. Sinto muito em saber disso, respondi, a frase completamente vazia de significado. Era uma resposta automática, social. Enfim, a gente já tá de saco cheio do drama dele. Se cuida, Alex. Clique. A parte final, e mais satisfatória, do karma veio por um alerta do Google que eu havia configurado muito tempo atrás, quando ainda ajudava Hannah com o processo contra ele. Eu já tinha esquecido disso. O e-mail apareceu na minha caixa de entrada com o assunto, novo resultado para Jake Morrow. Cliquei. Era uma nota breve no boletim policial local. Asterisco, preso por violar condicional e tentativa de arrombamento. Jake Morrow, 31 anos, foi detido após uma tentativa frustrada de invasão a um canteiro de obras na El Avenue. Uma cúmplice, identificada como Hannah R., foi interrogada e liberada enquanto aguardava investigação adicional. A polícia apreendeu itens do apartamento que dividiam. Asterisco. Recostei na cadeira. Então o fogo que ela tinha escolhido em vez da minha estabilidade sufocante a queimou, exatamente como eu havia previsto friamente. Jake estava de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído, e Hannah tinha sido arrastada junto, interrogada e liberada. Eu só conseguia imaginar a humilhação. A polícia no apartamento dela, recolhendo coisas. Os vizinhos observando. O fim perfeito, teatral, do seu romance trágico. Meu celular vibrou, interrompendo o pensamento. Era ela, de novo, de um número novo. Dessa vez, uma mensagem de voz. Quase apaguei, mas uma curiosidade distante e fria me fez dar play. A voz dela era um grito rouco e histérico, sem nenhum resquício do charme calculado de antes. Eu não acredito em você. Estou com problemas de verdade aqui. Minha vida tá desmoronando e você tá aí, se sentindo superior. O Jake voltou pra cadeia. A polícia levou meu notebook. Meu senhorio quer me despejar. Eu admito que errei, mas você devia ser a pessoa melhor. Você devia ajudar. Me liga. A mensagem terminou. Fiquei olhando pro celular. Ali estava, a verdade nua e crua sobre o caráter dela. Nenhum pedido de desculpa pelos 3 anos de engano que ela me fez viver. Nenhum traço de autocrítica. Apenas um grito furioso exigindo que eu, o homem que ela chamara de substituto, consertasse as consequências das escolhas dela. Ela ainda me via como uma função. Uma ferramenta. O homem melhor era só mais um papel que ela esperava que eu interpretasse em benefício dela. Apaguei o correio de voz. Depois bloqueei o novo número. Olhei ao redor do meu novo apartamento. O sol da tarde atravessava as janelas grandes, iluminando o espaço limpo e simples. Estava quieto. Era meu. Não senti nada por Hannah além de um leve interesse antropológico. O desespero dela era só ruído. O silêncio da minha nova vida era meu, e era dourado. O silêncio após aquele grito de voz foi uma vitória. Era o som de uma porta não apenas fechada, mas emparedada. Eu havia construído uma nova vida, uma fortaleza de calma, e o caos dela agora ficava do lado de fora, mal audível como um sussurro distante. Mas Hannah nunca foi boa em respeitar limites. As tentativas começaram de novo, cada uma mais transparente e patética que a anterior, tentando manipular minha culpa. A primeira veio por e-mail. Caiu na aba de promoções, o assunto era uma aula de manipulação. Estou destruída. Alex, eu sei que você me odeia. Eu sei que não mereço sua bondade, mas estou tão perdida. O Jake foi embora, provavelmente por anos. O senhorio vai me despejar por causa da confusão com a polícia. Não tenho pra onde ir. Estou num motel que cheira a água sanitária e fracasso, e não consigo parar de pensar em como joguei fora a única coisa boa que já tive. Você nunca foi só um substituto. Eu estava com medo e disse algo terrível e estúpido pra te afastar, porque não me sentia digna de você. A verdade é que eu sempre te amei. Só era quebrada demais pra enxergar isso. Por favor, pode me encontrar? Preciso ver seu rosto. Preciso saber que ainda existe bondade no mundo. Sua, sempre, Hannah. Li uma vez. Depois selecionei o e-mail e cliquei na lixeira. Nem foi uma decisão difícil. A carta era um tapete de mentiras costurado com autopiedade. Não me sentia digna. Ela se sentiu bem digna quando usou meu cartão de crédito. Eu sempre te amei. O fantasma de Jake provavelmente discordaria. Ela não estava tentando me alcançar. Estava tentando alcançar a estabilidade que eu representava, a rede de segurança de que agora precisava desesperadamente.
Uma semana depois, o celular tocou com o número do nosso antigo código de área. Deixei cair na caixa postal. Uma hora depois, chegou a mensagem. Era da amiga dela, Stacy, a mensageira voadora. Ouvi com o rosto inexpressivo. Alex, dizia a voz dela, olha, eu entendo que você tá magoado, mas a Hannah tá literalmente se destruindo. Ela perdeu tudo. Aquele animal do Jake deixou ela com nada além de um processo e um coração quebrado. Você sempre foi o cara bom, o responsável. Não pode simplesmente abandoná-la agora. Ela não tem ninguém. Isso é cruel. Suspirei. A tentativa de culpa era tão previsível. Liguei de volta. Stacy atendeu no primeiro toque, a voz ofegante de esperança moralista. Alex, graças a Deus. Stacy, interrompi, a voz calma e firme. Ela me disse que todo o nosso relacionamento foi uma mentira. Abandoná-la implicaria que eu tinha a obrigação de ficar. Eu não tenho. E ela aprendeu a lição. Ela já foi punida o suficiente, não acha? Insistiu Stacy, a voz agora mais aguda. Então você vai ser um idiota mesquinho e deixar ela ficar na rua. Não mordi a isca. Não estou sendo mesquinho. Estou sendo ausente. Tem diferença. Não ligue mais para este número. Desliguei, o clique como um ponto final. Bloqueei o número. O círculo de pessoas das quais eu precisava me proteger estava pequeno e diminuindo. Então veio a opção nuclear. Era uma manhã de sábado. Eu estava preparando café, o sol entrando pela nova cozinha. Meu celular de trabalho, o mesmo que precisei trocar depois do último correio de voz dela, vibrou no balcão. Número desconhecido. Um frio se instalou no estômago. Atendi, esperando uma crise de cliente. A voz do outro lado era dela, mas sem disfarces, crua, um soluço transformado em arma. Alex, sou eu. Por favor, não desliga. Eu estou no hospital. Fiquei em silêncio. A pausa forçou a continuar. Eu tomei umas coisas. Não o suficiente, eu acho. Eu só não vi a saída. Eles vão me manter aqui para avaliação psiquiátrica. Ela respirou de forma trêmula e teatral. A enfermeira disse para eu ligar para alguém que se importa comigo. Você foi o único em quem pensei. A manipulação era tão evidente, tão grotesca, que chegava a ser quase impressionante. Ela não estava pedindo ajuda. Estava armando uma armadilha. Se eu demonstrasse preocupação, ela me teria de volta em suas mãos. Se eu não demonstrasse, poderia me pintar como o monstro que desligou na cara de uma mulher suicida. Minha voz saiu fria, profissional, sem um traço de emoção. Você está segura com a equipe médica? O quê? Sim. Então está onde precisa estar. Minha presença seria contraproducente para nós dois. Espero que você receba a ajuda que precisa. Hannah, adeus. Desliguei. Minha mão estava firme. Não havia culpa, apenas um profundo e cansado nojo. Ela tentou usar a moeda emocional suprema, e eu recusei a transação. Bloqueei aquele número também. Era o último que ela teria para me alcançar. 6 meses se passaram. As estações mudaram. Minha nova vida já não era apenas uma reação à antiga. Era simplesmente a minha vida, e era uma boa vida. Eu estava saindo com a Clara há 4 meses. Ela era paisagista, uma mulher de olhar sereno e riso fácil, que valorizava a própria independência tanto quanto eu valorizava a minha. Nós éramos um par, não uma missão de resgate. Estávamos num café movimentado, banhado pelo sol da manhã, dividindo uma pilha de panquecas e conversando sobre uma viagem que estávamos planejando. Eu estava relaxado, feliz, totalmente presente, algo que nunca fui com Hannah. Senti uma mão no meu ombro, um toque familiar e possessivo que fez minha coluna endurecer. Olhei para cima. Era ela. Hannah parecia desgastada, não mais velha, mas gasta, como uma moeda passada por mãos demais. As roupas eram baratas, o cabelo sem brilho, e havia em seus olhos um olhar frenético e faminto que percorreu meu rosto, depois Clara, depois a nossa comida, a nossa felicidade, a nossa paz. Alex, a gente precisa conversar. Agora. Ela simplesmente ignorou Clara, tratando-a como um móvel inconveniente. Clara me olhou, uma pergunta silenciosa nos olhos. Fiz um leve, quase imperceptível movimento de cabeça e um olhar que dizia eu resolvo isso. Virei-me para Hannah, com uma postura calma, aberta, como quem lida com um estranho incômodo que aparece do nada. Hannah, agora não é um bom momento, eu disse, a voz educada, mas distante. A compostura dela, já frágil, se quebrou. Para você nunca é um bom momento. Minha vida está arruinada. Jake vai ficar preso por 5 anos. Perdi o apartamento. Estou servindo mesas num restaurante. Não tenho nada. Ela esperava uma reação, choque,
pena, qualquer coisa. Não dei nada. Eu sei, respondi, o tom plano, como se ela tivesse me informado que o tempo estava ruim. Fiquei sabendo. A indiferença foi um tapa. Os olhos dela se arregalaram, cheios de lágrimas furiosas e incrédulas. E você não se importa? Depois de tudo que a gente teve. Aquele foi o momento. A inversão de poder estava completa. Eu já não era o substituto. Eu era o rei no próprio castelo, e ela, a mendiga nos portões. Virei um pouco o corpo para Clara, e meu semblante suavizou instantaneamente. Clara, essa é a Hannah. Hannah, essa é a Clara. A apresentação foi intencional, educada, mas devastadora. Reconhecia formalmente sua existência enquanto deixava claro quanto ela era irrelevante no meu mundo atual. Hannah ficou olhando, a mandíbula solta. Olhou de mim para Clara, para as nossas mãos entrelaçadas sobre a mesa, para a simplicidade íntima daquela cena. Então é isso, ela sussurrou, a voz trêmula de indignação renovada. Você me substituiu assim, tão fácil? Virei o olhar de volta para ela e lhe dei a verdade pura e simples. Não dita com raiva nem com rancor, mas com a calma final de um juiz lendo um veredito. Eu não te substituí, Hannah, disse, a voz clara e firme. Um substituto, por definição, é temporário. Quando minha situação permanente se tornou disponível, olhei para Clara, um sorriso genuíno e natural passando brevemente pelos meus lábios antes de voltar para Hannah, eu simplesmente parei de preencher o cargo temporário. Deixei as palavras pairarem no ar, observando-as pousar, observando-as destruir as últimas ilusões dela. Nossos assuntos se encerraram no dia em que você explicou qual era a minha função. Terminei, mudando o tom para algo leve, quase um conselho casual. Eu sugiro que você foque na sua própria situação agora. E, com isso, virei as costas para ela. Literalmente. Girei o corpo completamente em direção a Clara, peguei minha xícara de café e dei um gole. Então, como eu estava dizendo, acho que o fim de setembro seria perfeito para ir para as montanhas. O silêncio que deixei com Hannah foi mais absoluto do que qualquer porta batida. Eu não estava mais apenas ignorando suas ligações. Eu estava ignorando a própria presença física dela. Ela era um fantasma, e eu havia parado de acreditar em fantasmas. Depois de um momento que deve ter parecido uma eternidade para ela, ouvi um som abafado, gutural, seguido pelo estalar apressado dos saltos dela ecoando no chão de azulejo. Eu não olhei para trás. Não precisei. Clara estendeu a mão e apertou a minha, o toque quente, real. Você tá bem? Ela perguntou baixinho. Olhei para ela, pro brilho do sol nos cabelos, pro futuro nos olhos, e senti o último vestígio daquele vazio frio dentro de mim ser preenchido por uma calma quente constante. Nunca estive melhor, respondi. E, pela primeira vez desde que ouvi a palavra substituto, eu soube que era a mais pura verdade. Se você gostou desta história, não esqueça de hypar, dar o like, se inscrever no canal, compartilhar para os amigos, ativar o sininho e responder nos comentários de onde está vendo essa história. E se quiser apoiar ainda mais o canal, vire membro. Assim você tem acesso a benefícios exclusivos, histórias antes de todo mundo e conteúdo especial feito só para os membros. Seu apoio faz toda a diferença para o canal crescer. Muito obrigado por assistir. Você é tão mente fechada. E daí se eu dormir com meu colega de trabalho? Zombou minha namorada. Ela queria liberdade, então eu dei tudo a ela, simplesmente indo embora. 2 semanas depois, ela voltou chorando, grávida e sem um centavo. A liberdade dela virou ruína. E aí, Reddit, fiquei guardando essa história por um tempo, mas acho que finalmente chegou a hora de contar. Digamos que é sobre o que acontece quando alguém confunde liberdade com desrespeito, e como, às vezes, se afastar é a decisão mais inteligente que um homem pode tomar. Não estou buscando pena, só achei que alguns de vocês iriam valorizar a lição de escolher paz em vez de caos. Eu, Steve, 27 anos, conheci Cassandra, 26, no jantar de aniversário de um amigo em comum, um daqueles lugares no terraço, com luzes penduradas e aperitivos caros demais. Ela chegou falando rápido, rindo mais alto que todo mundo e, de algum jeito, capturou a atenção geral sem precisar se esforçar. Lembro de pensar que ela tinha energia de protagonista. Não de forma forçada, mas como se realmente acreditasse que o mundo era o palco dela. Começamos a sair logo depois daquela noite. Nosso relacionamento teve aquele início elétrico, quando tudo parece um clipe de melhores momentos. A gente cozinhava junto, queimava metade da comida, ria disso e acabava comendo cereal no chão. Eu gostava do jeito que ela conseguia transformar qualquer coisa em diversão. Ir ao mercado, ver filmes, até ficar preso no trânsito. Eu era o prático, e ela me provocava por isso o tempo todo. Funcionava porque nós dois aceitávamos nossas diferenças. Ela chegava em casa falando sobre o projeto artístico mais recente, e eu realmente ouvia, ajudava a montar as molduras ou a carregar o material. Sou um solucionador de problemas por natureza. Se algo quebra, eu conserto.
E por um tempo, achei que era isso que ela gostava em mim, a estabilidade, o jeito como eu deixava as coisas menos complicadas. Depois de um ano, alugamos um pequeno apartamento juntos. Não era nada luxuoso, mas tinha personalidade. Naquela época, eu achava que estávamos firmes. Falávamos sobre viagens futuras, talvez adotar um cachorro, essas coisas pequenas. Cassandra estava pegando mais trabalhos como designer freelancer, e eu me concentrava nos meus próprios projetos. Tudo parecia leve, até deixar de ser. A mudança começou quando ela conseguiu um emprego novo em uma agência criativa, e no começo soava promissor. Mais dinheiro, clientes maiores. Lembro de me sentir orgulhoso dela, mas a transformação foi rápida. Na primeira semana, ela chegou em casa falando dos colegas como se fossem gênios iluminados. Eles são tão conscientes, disse uma vez, rolando o feed no celular. Eles realmente vivem de propósito. Não se escondem atrás de regras. Eu disse, legal, mas eles cumprem prazos de propósito também. Ela não riu. Isso era novo. E aí começaram as palavras da moda. Cada conversa passou a soar como um podcast de autoajuda. Alinhamento. Energia. Expressão autêntica. Ela começou a ir a encontros depois do trabalho, essas sessões criativas nos telhados que soavam mais como festinhas. No início, eu não liguei. Nunca fui o tipo ciumento, mas um nome começou a aparecer demais. Lucas. Lucas diz que você não encontra propósito se estiver atrás de segurança, ela comentou uma noite durante o jantar. Lucas parece estar desempregado, respondi. Ela me lançou um olhar, como se eu tivesse insultado um guru espiritual aparentemente. Lucas era o diretor criativo dela. 30 e poucos anos. Tatuado. Vive de forma autêntica, o que, pelo que percebi, significava usar cachecol dentro de casa e ter opiniões fortes sobre monogamia. Comecei a notar pequenas mudanças na forma como ela falava. O jeito como revirava os olhos quando eu dizia algo como, vou pegar as compras depois do trabalho. De repente, responsabilidade virou algo previsível. Planejar virou algo limitante. Eu não me ofendi. Só fui anotando mentalmente a ironia de alguém que não conseguia organizar a própria caixa de e-mails me chamar de rígido. Uma noite, ela chegou tarde de um desses eventos criativos. Largou a bolsa, tirou os sapatos e disse, você não imagina como o pessoal lá é de mente aberta. Eles realmente vivem, em vez de apenas sobreviver. Eu disse, então estão todos falidos? Ela suspirou. Você é tão defensivo. Mas eu não estava sendo. Eu estava observando. É o que eu faço. Eu não grito. Não quebro pratos. Só noto padrões. E os dela estavam mudando rápido. Em poucas semanas, ela parou de me incluir nos planos. Se eu perguntava o que ia fazer no fim de semana, ela dizia, não sei ainda, quero deixar as coisas fluírem. Se eu lembrava que tínhamos uma reserva para jantar, ela dizia, vamos não nos limitar. No começo, tentei ceder um pouco. Dei espaço. Deixei que ela fizesse o que quisesse. Mas quanto mais liberdade ela tomava, menos presente ficava. Mexia no celular no meio da conversa, rindo de mensagens de colegas que eu nunca tinha visto. Quando eu perguntava o que era tão engraçado, ela respondia, piada interna. O que me atingiu não foi a distância, foi a arrogância. Como se ela tivesse alcançado um nível superior de existência, e eu fosse só um cara comum agarrado à estrutura. Eu não discuti. Apenas fiquei em silêncio. Deixei que ela tivesse o palco dela. Porque é o seguinte, quando alguém começa a te tratar como problema por ser consistente, geralmente é porque já está planejando a saída. Eu não precisava de provas. Dava para ver no jeito que ela olhava através de mim enquanto falava. E foi aí que caiu a ficha. Você não pode competir com alguém que está namorando uma plateia. Aprendi isso rápido. Uma semana depois dessa constatação, Cassandra começou a me tratar como figurante no documentário pessoal dela. Ela ainda estava ali fisicamente, mas mentalmente já estava em outro lugar, provavelmente montando o próximo capítulo da jornada de autodescoberta. Saímos para almoçar num domingo, e ela se encolheu quando estendi a mão sobre a mesa. Não precisa fazer isso, disse. Franzi a testa. Fazer o quê? Segurar mãos em público. É performático. Performático, repeti. Tipo respirar. Ela revirou os olhos. Você não entende. Não é autêntico se for forçado. Recostei-me na cadeira. Então, carinho agora é falso. Entendi. Aí começou a fase da autenticidade dela. De repente, tudo precisava passar por um filtro invisível de pureza. Elogios eram validação superficial. Afeto físico era condicionamento social. E planejar encontros era uma prisão contra a espontaneidade. Uma noite, ela voltou do trabalho radiante, falando sobre como Lucas dizia que monogamia era só um construto. Eu disse, sim, um construto que manteve a humanidade viva. Mas prossiga. Ela nem sorriu. Apenas respondeu, você é tão defensivo, Steve. Tudo bem se você ainda não está pronto para evoluir. Claro, porque nada grita evolução como um cara de 30 e poucos anos pregando liberdade para os funcionários, falei, voltando para o meu laptop. Parei de fazer perguntas depois das primeiras desculpas.
Não porque eu não me importasse, mas porque eu não queria dar mais uma chance para ela discursar como uma filósofa de internet. Cada pergunta virava uma palestra. Então deixei que ela se perdesse nas próprias contradições. As semanas seguintes foram assim. Eu chegava em casa. Ela estava no sofá, rolando o celular, balançando a cabeça de vez em quando. Eu perguntava sobre o dia dela. Ela murmurava algo sobre se sentir desconectada da antiga versão de si mesma. Depois saía para limpar a mente. No começo, continuei tentando. Preparei o jantar favorito dela, tentei planejar uma viagem de fim de semana, até comprei móveis novos para o apartamento. Ela entrou, olhou ao redor e disse, você está se esforçando demais. Foi nesse momento que algo estalou dentro de mim. Percebi que eu era o único ainda naquele relacionamento. Então parei de correr atrás. Meu esforço foi de 100 para 0 da noite pro dia. Não fiquei frio, só cansei de bancar o terapeuta de alguém que nem queria se curar. Respondi às mensagens curtas dela com respostas ainda mais curtas. Quando ela suspirava dramaticamente durante uma conversa, eu acompanhava o silêncio. Uma noite, ela explodiu. Você é emocionalmente indisponível, disse. Eu ri. Engraçado ouvir isso de alguém que está espiritualmente em todo lugar e fisicamente em lugar nenhum. O rosto dela se contorceu. Uau, você acha que é melhor que todo mundo só porque não sente as coisas com tanta intensidade? Levantei uma sobrancelha. Não. Eu só não confundo caos com profundidade. Isso calou ela. A tensão entre nós ficou tão densa que dava para sentir no ar. Finalmente, uma noite, enquanto ela meio distraída olhava pro celular, eu falei direto, se você terminou esse relacionamento, é só dizer. A gente pode encerrar agora. Ela levantou a cabeça num estalo. O quê? Não, eu não quero terminar. Tem certeza? Porque isso parece mais um trailer longo de separação, e eu não tô a fim de fingir que não percebo. Ela largou o celular, a voz tremendo o suficiente para soar humana de novo. Steve, eu te amo. Você só está, sei lá, tornando tudo mais difícil do que precisa ser. Então para de agir como uma estranha, falei num tom calmo. Volta a ser normal. Ela piscou, confusa. Normal. É aquilo que a gente era antes de você começar a pegar conselhos espirituais de gente que não consegue pagar o próprio aluguel. Ela franziu o senho. Você simplesmente não entende. Inclinei a cabeça, com um leve sorriso. Você tem razão. Eu não entendo delírio. Aquilo foi o bastante. Ela pegou as chaves e saiu, batendo a porta como se tivesse provado um ponto. Na manhã seguinte, acordei e vi o story dela no Instagram, uma foto borrada do nascer do sol com a legenda, curar não é linear. Eu ri. Lealdade também não, murmurei, servindo café. Daquele dia em diante, ela quase não falava comigo, a não ser sobre aluguel ou tarefas práticas. Parou de me chamar de amor e começou a me chamar de Steve. É incrível como alguém pode passar de amor da minha vida para cara com quem eu moro em tão pouco tempo. Uma noite, ela chegou tarde de novo, cantarolando. Eu estava no sofá, TV sem som, laptop aberto. Ela congelou ao me ver ainda acordado. Oi, disse baixinho, testando o terreno. Assenti. Oi. Ela ficou parada perto do corredor, como se quisesse fazer um discurso, suspirou e foi pro quarto. Sem beijo, sem boa noite, só silêncio. Foi aí que a ficha caiu de vez. A mulher por quem eu me apaixonei já não estava mais ali. Só o eco dela, fingindo ainda estar em busca de algo maior que nós dois. Cassandra costumava rir com o rosto inteiro, fazia os dias comuns parecerem memoráveis. Agora tudo o que ela dizia soava como um monólogo ensaiado para desconhecidos. E sentado ali naquele apartamento silencioso, percebi algo que a maioria dos caras demora para entender. Às vezes, a pessoa de quem você sente falta não é ela. É quem ela fingia ser antes de começar a atuar. A mulher que eu amava não existia mais, só o ego que ela colocou no lugar. Uma semana depois, ela apareceu no apartamento como se tivesse ensaiado um discurso de filme na cabeça. Entrou calma, calma demais, com aquela expressão falsa de paz que as pessoas usam quando já tomaram uma péssima decisão e tentam vender aquilo como crescimento. Podemos conversar? Perguntou, largando a bolsa. Pausei a série e deixei a TV no mudo. Claro, você parece ter ensaiado alguma coisa. Vai em frente. Ela respirou fundo, sentou de frente para mim e cruzou as mãos, como se fosse conduzir um seminário. Tenho pensado muito sobre nós, sobre o amor, e o que significa realmente amar alguém. Recostei-me na cadeira. Geralmente é assim que as pessoas começam antes de dizer alguma idiotice. Ela franziu o rosto. Estou falando sério, Steve. Percebi que o amor verdadeiro não é sobre controle nem posse. É sobre liberdade, permitir que o outro explore, evolua, sem se prender a regras antigas. Regras antigas, repeti. Você quer dizer compromisso? Não é sobre traição, disse rápido, como se já tivesse ensaiado aquela frase. É sobre honestidade, maturidade emocional, permitir que a atração exista sem culpa. Tradução, falei. Você quer permissão para fazer o que quiser e ainda me ter por perto quando ficar entediada. Ela balançou a cabeça com aquele olhar paciente e condescendente que me dava nos nervos.
Você está distorcendo as coisas. É sobre transparência. Eu e o Lucas temos conversado muito sobre isso. Ele diz, levantei a mão. Para. Não termina essa frase com Lucas diz. Ela hesitou, mas insistiu mesmo assim. Se você realmente me amasse, me deixaria sair com o Lucas só para ver no que dá. Não precisa significar nada. É só parte de me encontrar. Fiquei olhando para ela, calmo como pedra. Então acho que eu não te amo bastante. O rosto dela paralisou. Essa não era a resposta que ela esperava. Ela achou que eu ia gritar, discutir, implorar. Em vez disso, só olhei para ela como quem ouve alguém pedir a senha da Netflix depois de quebrar a TV. O quê? Ela perguntou baixinho. Você me ouviu, respondi. Se amar significa assistir você se encontrando com outros caras, pulando de um para outro, então é. Não, eu não te amo desse jeito. Ela piscou rápido, a confusão virando irritação. Você está sendo tão rígido, Steve. Está agindo como se me possuísse. Sorri de canto. Não dá para possuir o que já pertences demais. O queixo dela caiu. Nossa, que golpe baixo. Não, disse, ainda calmo. Baixo é pedir pro namorado permissão para trair com educação. Ela cruzou os braços. Você é inseguro. Soltei uma risada curta. Não, só são demais para participar do seu trabalho em grupo sobre iluminação espiritual. A voz dela subiu um pouco. É por isso que as pessoas não conseguem crescer juntas. Você bloqueia qualquer coisa nova. Nova? Perguntei. Você quer dizer repetir toda a ideia rasa que um cara de cachecol te contou enquanto bebiam kombucha? Ela me lançou um olhar furioso. Você está zombando de mim. Assenti. Sim. Porque é engraçado. Você está agindo como uma filósofa quando tudo que fez foi decorar a playlist de término do seu colega. Ela se levantou, começou a andar de um lado para o outro, gesticulando como se estivesse num palco. Você não entende. Eu preciso me encontrar. Preciso descobrir quem eu sou fora de você. Legal, respondi. Só não se perca achando que eu vou estar esperando quando terminar. Ela parou, surpresa de novo. Então é isso? Você vai simplesmente desistir? Inclinei a cabeça. Você é quem está pedindo para sair com outro cara e ainda me manter de reserva. Eu não tô desistindo. Só tô te deixando ter o que quer, sem mim junto. Ela franziu o rosto, tentando inverter. Você está com medo. Acha que deixar ir é perder o controle. Eu sorri. E você acha que dormir com o gêmeo espiritual do seu chefe é empoderamento? Cada um lida com as coisas do seu jeito. O rosto dela ficou vermelho. Você é impossível. Na verdade, respondi, levantando, só cansei de ser testado em lealdade enquanto você faz audição para a iluminação espiritual. Por um segundo, achei que ela fosse realmente pedir desculpas. Mas não, Cassandra não tinha essa fiação chamada responsabilidade. Em vez disso, ela endireitou os ombros como quem entra numa cena. Você vai entender um dia. O amor verdadeiro não prende as pessoas. Ele as liberta. Falei, abrindo a porta para ela. Livre tipo desempregada. Você vai entender. Ela agarrou a bolsa como se segurasse o próprio orgulho e não tecido. Você vai se arrepender disso, disse, com a voz tremendo entre raiva e desespero. Sorri, calmo como sempre. Duvido. Não me arrependo de tirar a confusão da minha vida. Ela bufou, saiu andando como se estivesse fazendo uma saída dramática em câmera lenta e bateu a porta com mais força do que precisava. O eco ficou no ar por alguns segundos e depois sumiu. Eu não fui atrás, não mandei mensagem, não fiz post misterioso. Apenas me sentei de novo no sofá, peguei o controle e tirei o mudo da TV. A paz que preencheu o cômodo parecia oxigênio depois de meses de ruído. Fiquei ali um tempo, só absorvendo aquilo. Aquele silêncio não era vazio. Era liberdade. O tipo de liberdade que ela fingia querer, mas nunca entendeu. Pessoas como Cassandra acham que são corajosas porque destroem coisas para se encontrarem. A verdade é que é fácil destruir o que você não respeita. Difícil mesmo é ficar parado e assumir responsabilidade. Algo que ela jamais faria. Ela queria uma plateia. Eu dei a ela um espelho. Eu sei como essa história soa. Fria, distante, talvez até insensível. Mas aqui vai a realidade. Quando alguém te pede para reduzir o próprio respeito para provar amor, já acabou. Você não pode culpar um homem por não ceder à fraqueza quando ele já fez as pazes com a ideia de te perder. Depois que ela foi embora, o silêncio teve outro sabor. Não aquele de solidão. O tipo que vem com merecimento. Pela primeira vez em meses, o apartamento não soava como uma discussão prestes a começar. Sem suspiros. Sem palestras sobre energia. Sem desculpas pela metade. Só ar e paz. Eu não procurei por ela. Também não bloqueei. Nem precisava. Bloquear alguém é tentar provar que superou. Eu já tinha superado. Naquela primeira manhã, acordei cedo, fiz café, abri todas as janelas, as plantas dela estavam morrendo, as canecas espalhadas, os materiais de arte jogados. Eu não toquei em nada. Ainda não.
Só olhei e dei uma risada curta. A mulher que pregava liberdade nem era capaz de limpar a própria bagunça. Passei a usar meu tempo para fazer o que devia ter feito antes. Viver como se ela não fosse dona do clima da casa. Voltei para a academia depois de meses faltando para lidar com os humores dela. O primeiro treino foi pesado, mas aquela dor era melhor que qualquer discussão. Os caras notaram a diferença na hora. Meu melhor amigo, Ryan, apareceu naquele fim de semana com um engradado de refrigerantes e disse: "Cara, você tá mais leve. Parece que se livrou de uns 55 quilos de problema." Eu ri. 120 talvez seja generoso. Alguns amigos acabaram dormindo no sofá, e a noite virou uma daquelas conversas aleatórias que lembram a gente de como é se sentir normal de novo. Em certo momento, meu amigo Chris olhou em volta e disse: "Cara, eu nunca quis falar, mas ela sempre teve uma energia estranha." Ryan assentiu. Ela tinha aquele ar de quem achava que era mais inteligente que todo mundo. Sempre falando como se tivesse descoberto o sentido da vida enquanto o resto da gente só existia. Eu ri. Você não tá errado. Ela citava o colega dela como se fosse um profeta. Eu devia ter percebido que estava tudo desandando quando ela começou a chamar traição de autoexpressão. Chris riu tanto que quase derrubou o copo. Mano, juro, se alguma garota me disser que quer explorar energia, eu troco de número na hora. Adiciona isso à lista, falei. Junto com quem usa a palavra alinhamento sem ironia. Naquela noite, ficamos até 2 da manhã zoando a situação toda. Não era amargura. Era clareza. Homens se curam rindo. A gente dissecou todos os sinais vermelhos que eu ignorei. Os discursos emocionais. As postagens pseudo-profundas. A necessidade constante de validação. Foi como analisar um acidente de carro depois que a poeira baixa. Ryan disse: "Mas você viu chegando, né?" Vi, respondi, me recostando. Só fiquei esperando que ela parasse de atuar tempo suficiente para voltar a ser real. Ela nunca foi, ele disse. Só ficou boa em fingir. Essa frase ficou comigo. Os dias seguintes foram silenciosos, mas no bom sentido. Voltei a dormir a noite inteira. Até que, cerca de uma semana depois, recebi uma mensagem de um colega de trabalho com quem eu mal falava. "Cara, não sei se você quer saber, mas vi a Cassandra num bar de cobertura com um cara. Pareciam bem próximos." Olhei para a tela por uns 3 segundos antes de responder: "Boa pra ela." Finalmente achou alguém para debater monogamia. Larguei o celular e voltei pro meu trabalho. E foi isso. Sem raiva. Sem suspiro fundo. Só a confirmação do que eu já sabia. Foi aí que percebi que tinha me desligado de vez. Chega um ponto em que a pessoa que já teve poder sobre você vira apenas uma história que você já terminou de ler. Na manhã seguinte, decidi limpar as coisas dela. Não foi um momento emocional, foi prático. Empacotei os cadernos de desenho, a coleção de cristais estranhos, as velas meio queimadas que cheiravam a floresta pegando fogo e todas as coisinhas que ela deixava espalhadas para se sentir presente. Levei as caixas para casa da irmã dela e nem toquei a campainha. Só deixei na porta e fui embora. O carro parecia mais leve na volta. Então, uma noite, enquanto eu terminava o jantar, o celular vibrou. O nome dela apareceu na tela. Por um segundo, só fiquei olhando. Sem empolgação. Sem nervosismo. Apenas curiosidade. Como quando você assiste a um episódio repetido e já sabe o final. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. "Fala." A voz dela veio trêmula, como de quem tenta não chorar. "Steve." "Oi." "Podemos conversar." Apoiei no balcão, tranquilo. "Você parece em pânico." "Tá tudo bem?" Eu preciso te ver," disse, fungando. "Por favor." Eu podia ouvir o medo na voz dela. Qualquer fantasia que estivesse perseguindo claramente não saiu como planejado. "Tudo bem," falei, mantendo o tom neutro. "Pode vir." Ela pareceu surpresa por eu concordar tão fácil. "Sério?" "Claro," respondi. "Você queria liberdade." "Tô presumindo que isso faz parte dela." Tentou dizer mais alguma coisa, mas eu já tinha decidido como aquilo terminaria. Eu não estava nervoso. Nem esperançoso. Eu estava acabado com aquilo. Quando desliguei, não consegui evitar um leve sorriso. É claro que ela ligou. Elas sempre ligam quando a ilusão desaba. E enquanto eu limpava o balcão, pensei, não com raiva, mas com uma pontada de ironia. É claro que ela ligou. 2 horas depois, uma batida suave na porta. Abri, e lá estava Cassandra, usando um dos meus moletons antigos, o cinza desbotado que ela sempre roubava. O cabelo uma bagunça, os olhos vermelhos, e ela não se parecia em nada com a alma livre e radiante que tinha me deixado. Parecia menor, como se a realidade finalmente tivesse dado um tapa na cara dela. "Oi", disse baixinho. Apoiei-me no batente. "Oi." Ficou ali por alguns segundos, apertando as mangas, como se esperasse um convite. Eu não me movi. Eventualmente, ela entendeu como permissão e entrou. O cheiro do apartamento bateu nela primeiro. Limpo, organizado, tranquilo.
O mural que ela havia pintado tinha sumido, substituído por uma parede cinza lisa. Ela percebeu na hora. Você pintou por cima, murmurou. Sim, respondi. Não combinava com a energia que eu queria. Ela deu um leve sobressalto com isso. Sentamos em lados opostos do sofá, com um desfiladeiro de silêncio entre nós. Finalmente, ela falou. Eu estraguei tudo. Não respondi. Ela continuou, com a voz falhando. Eu achei que estava fazendo certo. Achei que precisava de espaço para me encontrar. E tudo que encontrou foi o Lucas? Perguntei. A cabeça dela se ergueu num estalo. Isso não é justo. Nem o que você fez, respondi, calmo. Ela suspirou, cobrindo o rosto com as mãos. Steve, por favor, não faz essa coisa fria. Só me ouve. Cruzei os braços e me recostei. Tô ouvindo. Ela respirou fundo, trêmula. Cometi um erro. Achei que podia lidar com isso. Que dava para separar emoção de experiência. Todo mundo fazia parecer tão fácil, sabe? Tipo, só explora, sem culpa ponto. Mas não foi assim. Foi vazio. Eu me senti vazia. E eu não disse nada. Só fiquei vendo ela tentar reconstruir a própria vida no meio da frase. Ela continuou, agora chorando. É como se eu tivesse perseguindo algo que nem existe. E quando percebi o que perdi, já era tarde. Falei. É mais ou menos assim que a perda funciona. Ela fungou, limpando o rosto na manga. Você não precisa ser sarcástico agora. Não tô sendo. Tô sendo realista. Ela me olhou como se procurasse algum vestígio do cara que costumava confortá-la quando ela desmoronava. Mas aquele cara não existia mais. Eu nem sei como dizer isso, ela sussurrou. Eu não queria que acontecesse, mas meu estômago se contraiu. Meu rosto, não. Mas o quê? Ela hesitou, tremendo. Eu tô grávida. O médico disse que tô com umas 5 semanas. Descobri há alguns dias. O cômodo ficou em silêncio. Completamente imóvel. Eu não me mexi. Não falei. Nem pisquei por alguns segundos. Depois, apenas assenti devagar. E aposto que você não sabe de quem é. O lábio dela tremeu. Não. Eu a encarei. Sem raiva. Só acabado. Então, na voz mais calma que consegui, falei, bom, a liberdade vem com bônus. O rosto dela desabou. Não fala isso. Por quê? É verdade, disse, levantando. Você quis liberdade. E é isso que vem junto com ela. Consequências. Você apostou tudo e agora se surpreende que perdeu. Ela chorava mais forte. Você não entende, Steve. Eu achei que você fosse lutar por mim. Eu achei, não dá pra lutar por alguém que se rendeu, interrompi. Ela levantou o olhar, devastada. Eu não me rendi. Só estava confusa. Não, falei firme. Você foi egoísta. Quis opções. Quis segurança e causa ao mesmo tempo. E quando tudo explodiu, correu de volta pro único que ainda parecia estável. Achei que você me amava, ela sussurrou. Amava, respondi. Mas você matou essa versão de mim na noite em que pediu permissão para me trair. Ela cobriu o rosto, chorando. Você tá sendo cruel. Balancei a cabeça. Não. Só finalmente sendo honesto. Ela se levantou, como se fosse sair batendo a porta, mas hesitou. Ficou ali, tremendo. Eu não sei o que fazer, disse baixinho. Não consigo fazer isso sozinha. Olhei direto nos olhos dela. Você queria independência. Tá aí. Os soluços dela ecoaram no silêncio. Eu não me movi. Não toquei nela. Não ofereci consolo. Não fui cruel. Só estava encerrado. Depois de um minuto, ela limpou as lágrimas, pegou a bolsa e foi até a porta. A mão dela ficou parada na maçaneta, como se esperasse que eu a impedisse. Eu não fiz nada. Quando finalmente saiu, sussurrou, me desculpa. Sim, respondi. Pede desculpa pra mim e pra você mesma. A porta se fechou, e o som ficou no ar por mais tempo do que ela jamais ficou. Fiquei ali por um momento, respirando o silêncio. Dessa vez, ele não pesava. Era merecido. Fui até a cozinha, enchi um copo d'água e olhei as luzes da cidade lá fora. Tudo parecia mais nítido agora. Não mais brilhante, só mais limpo. Essa é a coisa sobre a paz, a gente acha que ela chega suave, mas não. Ela aparece depois que você remove tudo que a perturba. Sentei de novo no sofá, encostei a cabeça na parede e deixei o silêncio me preencher. Ela se foi. Talvez para sempre, dessa vez. E, pela primeira vez, isso não doía. Parecia certo. Porque paz não é gratuita. Ela só é caro bastante para que apenas o autorrespeito consiga comprá-la. Alguns dias depois da visita de Cassandra, achei que enfim tinha acabado. O silêncio permaneceu. Meus dias estavam calmos outra vez. Até que, uma manhã, acordei com uma mensagem longa de um número desconhecido. Era a mãe dela.
Como você pôde abandonar a Cassandra? Ela está desabando. Você empurrou ela para isso e agora finge que não é problema seu. Precisamos conversar e resolver isso como adultos. Fiquei olhando para a mensagem por alguns segundos, meio irritado, meio curioso. Resolver o que exatamente? A bagunça que a filha dela criou depois de dar uma palestra sobre liberdade? Ainda assim, por pura decência, ou talvez curiosidade, respondi, tudo bem. Quando e onde? Ela mandou o endereço. A casa da família. Eu devia ter percebido que era uma emboscada no instante em que cheguei. Assim que entrei, o ar estava pesado bastante para sufocar. Cassandra estava lá, sentada no sofá, menor do que nunca, os olhos inchados de tanto chorar. A mãe dela em pé ao lado, braços cruzados, encarnando a fúria moral. O pai, rígido na poltrona, silencioso, mas claramente descontente. Steve, disse a mãe dela, seca. Ainda bem que veio. Precisamos discutir o que você fez com nossa filha. Pisquei uma vez, e sorri educadamente. Claro, vamos ouvir. A mãe começou, a voz trêmula de indignação. Você abandonou ela quando ela mais precisava. Ela nos contou tudo. Que você a afastou, se recusou a ajudar, que a fez se sentir inútil. E agora ela está grávida e sozinha. Olhei para Cassandra, que mantinha os olhos baixos, fingindo chorar mais forte. Uma performance digna de prêmio. Senhora, falei calmo, eu não abandonei ninguém. Sua filha fez uma série de escolhas, todas com selo de liberdade. Eu só parei de ser voluntário como coach de vida dela. A mulher levou a mão ao peito, ofendida. Você é inacreditável. Ela estava vulnerável. Levantei uma sobrancelha. Também foi bem vocal sobre não querer ser presa a regras antigas. Ela esqueceu de mencionar essa parte. O pai finalmente falou, com voz firme. Steve, isso não ajuda. A questão é que ela está grávida. Você não pode simplesmente ir embora. Peguei o celular, desbloqueei e coloquei sobre a mesa de centro. Tem razão, por isso quero garantir que todos estamos na mesma página. Rolei as mensagens, os textos dela sobre liberdade, exploração emocional, sobre precisar ver outras pessoas para entender quem realmente era. Entreguei o celular para o pai dela. Essa é a versão de compromisso da sua filha. O cômodo ficou em silêncio. O rosto da mãe perdeu a cor enquanto o marido lia cada mensagem. Ele levantou o olhar devagar, os olhos duros de desgosto. Cassandra, disse, com voz baixa e fria. Você mentiu pra gente. O lábio dela tremeu. Pai, não é bem assim. Eu só, chega, interrompeu ele. Você já se humilhou bastante. A mãe se virou para ela. Você nos disse que o Steve te abandonou, que te pressionou, que se recusou a ajudar. Nos fez acreditar que ele era cruel. Cassandra enterrou o rosto nas mãos, chorando mais alto, murmurando algo sobre mal-entendido. Eu não disse nada. Fiquei parado ali, observando a verdade reorganizar o ambiente. O pai dela balançou a cabeça, enojado. Você envergonhou essa família. A mãe dela se sentou, derrotada. Pela primeira vez, não a defendeu. O silêncio naquela sala era pesado, mas merecido. Depois de 1 minuto, levantei. Vocês queriam a verdade, falei baixo. É assim que ela se parece. Sem gritos, sem drama, apenas uma calma definitiva. Peguei meu celular, assenti educadamente e saí. Enquanto fechava a porta atrás de mim, ainda pude ouvir a mãe dela dizer, o que aconteceu com você, Cassandra? O que aconteceu? Não precisei ficar para ouvir a resposta. Eu já sabia. 1 semana depois, recebi um envelope pelo correio. Grosso, com cara de oficial. O remetente, uma agência de seguros. Abri e quase ri. Cassandra tinha me listado como pai do bebê para conseguir cobertura. Fiquei um tempo lendo a papelada. As datas nem batiam. Ela devia achar que, se me envolvesse no meio, eu entraria em pânico e voltaria correndo. Erro de principiante. Reuni todas as provas. Nossas mensagens de término? As conversas sobre liberdade? Os registros mostrando que ela já tinha se mudado antes de dizer que estava grávida, além do período estimado de concepção que ela mesma me mandou depois, que não coincidia com a gente. Enviei tudo para a agência com uma nota curta, a linha do tempo não mente. 3 dias depois, recebi um e-mail confirmando que tinham me removido do cadastro de dependentes, já que não éramos parceiros e eu havia contestado a paternidade. Disseram que qualquer questão sobre paternidade seria tratada depois do nascimento do bebê. Sem drama, sem estresse. Só eficiência. A parte divertida veio depois. Os pais dela descobriram. Não sei quem contou, mas recebi uma mensagem do pai dela, desculpe por você ter sido envolvido nisso. Não sabíamos que ela te colocou como pai. Tradução, ela foi pega. Não respondi. Nem precisei. Algumas coisas não merecem encerramento, só distância. Mais tarde, o Raya me ligou. Cara, soube do negócio do seguro. Tá tudo bem? Perfeito, respondi. Parece que minha liberdade veio com menos consequências que a dela. Ele riu. Ela realmente tentou te prender, né?
Sim, falei. Mas não dá pra prender quem já saiu da jaula. Naquela noite, sentei na varanda, tomando café e olhando as luzes da cidade piscando lá embaixo. Eu não estava com raiva. Só encerrado. Finalmente entendi o tipo de pessoa que Cassandra era, alguém que preferia reescrever a história a admitir que a arruinou. Ela queimaria todas as pontes antes de admitir que foi ela quem acendeu o fogo. E foi por isso que parei de olhar para trás. Aquela foi a última vez que o nome dela apareceu na minha correspondência. E, sinceramente, foi a melhor carta que já devolvi. Meses se passaram depois daquela bagunça. Minha vida finalmente entrou no ritmo tranquilo que eu buscava há anos. O trabalho estava estável, e até comecei a sair com alguém novo. Uma mulher chamada Cara. Pé no chão, divertida, e que não falava como se tivesse acabado de ler um fórum de autoajuda sobre iluminação. Ainda não era algo sério, mas era real normal. Refrescante. Numa quinta-feira à tarde, eu estava num café perto do trabalho, esperando pela Cara. O lugar estava meio cheio. Música suave, conversas baixas, aquele cheiro de café misturado com chuva. Eu estava recostado, mexendo no celular, quando ouvi uma voz atrás de mim dizer meu nome. Steve? Era suave, trêmula, familiar. Virei-me. Cassandra. Estava acabada. O tipo de cansaço que o tempo e o arrependimento esculpem numa pessoa. O cabelo preso de qualquer jeito, olheiras fundas. E uma barriga de grávida pequena, mais visível, sob um casaco largo. Por um segundo, foi difícil conectar aquela mulher quieta e exausta que um dia desfilava por aí pregando sobre liberdade. Oi, falei, tão calmo quanto sempre. Os lábios dela se entreabriram, sem saber o que dizer. Nossa, você tá diferente. Eu me sinto diferente, respondi, pousando o celular. Ela sentiu, desconfortável, segurando o copo com as duas mãos. Posso sentar? Fiz um gesto para a cadeira à minha frente. Claro. Ela se sentou devagar, como se cada movimento exigisse esforço. Não esperava te encontrar, disse. Eu moro aqui, respondi seco. Nada de reviravolta. Ela deu uma risadinha fraca e suspirou. Você continua sarcástico. Sim, falei. E ainda são. Ela baixou o olhar pro copo, inquieta. Ouvi dizer que você tá com alguém. Dei de ombros. Algo assim. O silêncio se estendeu. Ela parecia exausta. Não só fisicamente, emocionalmente. Como se todos os discursos sobre liberdade tivessem virado cinzas, e o que restasse fosse só o peso delas. Então ela disse, baixinho, o Lucas foi embora. Não reagi. Quando? Assim que contei sobre o bebê, respondeu, com a voz embargando. Disse que não estava pronto para essa responsabilidade. Se mudou para outra cidade. Bloqueou meu número. Recostei-me, impassível. Chocante. Achei que filósofos de mente aberta fossem ótimos pais. Ela se encolheu. Por favor, não faz isso. O quê? Te zoar. Eu já sei como tudo parece. Assenti. Pelo menos nisso a gente concorda. Ela respirou fundo, trêmula. Tenho pensado em tudo. No que aconteceu, no que eu disse, no que eu fiz. Você tinha razão. Sobretudo. Eu achei que liberdade significava poder fazer o que eu quisesse. Achei que isso me faria sentir poderosa, mas só me fez sentir descartável. Não respondi. Apenas tomei um gole do café. Sinto sua falta, disse ela, com a voz trêmula. Sinto falta de me sentir segura com você. Você foi a única pessoa que realmente se importou comigo. Fiquei olhando por um momento e disse, você queria liberdade. Conseguiu. Eu só escolhi paz. Ela piscou rápido, os olhos marejando. Eu sei que estraguei tudo, mas será que a gente não pode recomeçar? Eu mudei, Steve. Eu amadureci. Eu entendo agora. A gente pode criar esse bebê juntos, disse, acariciando a barriga. Me inclinei um pouco para frente. Você dizia isso toda vez que ultrapassava um limite. Crescer não é quebrar quem te amava. Crescer é encarar o que fez sem pedir que eles te reconstruam. Continuei, e eu definitivamente não vou criar o filho de outro homem. Ela começou a chorar de novo, tentando esconder o rosto nas mãos. Você não tá falando sério. Você sempre se importou. Eu sei que ainda se importa. Me importo, disse, calmo. Mas se importar não significa limpar sua bagunça. A voz dela falhou. Você realmente não vai me perdoar. Balancei a cabeça. Você não precisa de perdão. Precisa de responsabilidade. São duas coisas bem diferentes. Ela tentou tocar minha mão, mas eu recuei antes que conseguisse. Não faz isso. Parece performático. Devolvi as palavras dela. Por um segundo, ela ficou ali, com os ombros tremendo, o rímel borrado, sussurrando que nunca imaginou que terminaria assim. Levantei, peguei o casaco e deixei algumas notas na mesa pelo café. Ela levantou o olhar, os olhos arregalados, desesperados. Por favor, Steve, só fala comigo. Não vá embora de novo.
Olhei para ela, aquela mulher que um dia achou que era evoluída demais para compromisso, sábia demais para limites, livre demais para consequências, e disse: quem foi embora primeiro foi você. Eu só parei de te seguir. Virei e saí. Não olhei para trás. Não esperei resposta. Saí daquele café sob a luz da tarde, me sentindo mais leve do que nunca. Não precisei de encerramento. Eu já tinha. Ele veio no momento em que parei de confundir paciência com negligência própria. Mais tarde, naquela noite, Cara me mandou mensagem, ainda de pé pro jantar. Sorri. Sim, tô a caminho. Enquanto dirigia, vi Cassandra pela janela do café, ainda sentada, com a cabeça nas mãos, o mundo se movendo enquanto ela permanecia parada. Não foi satisfatório. Nem triste. Foi apenas a realidade alcançando-a. Ela achava que liberdade significava ausência de regras. Eu sabia que significava ausência de respeito. E entre as duas coisas, eu fico com a paz. Sempre. Se você gostou desta história, não esqueça de hypar, dar o like, se inscrever no canal, compartilhar para os amigos, ativar o sininho e responder nos comentários de onde está vendo essa história. E se quiser apoiar ainda mais o canal, vire membro. Assim você tem acesso a benefícios exclusivos, histórias antes de todo mundo e conteúdo especial feito só para os membros. Seu apoio faz toda a diferença para o canal crescer. Muito obrigado por assistir.